Então, gente, boa noite a todos, todas. Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Hoje eu confesso que uma alegria muito grande. Eu acho que eu já falei muito bem do Anderson em todas as reuniões. Eu acho que é uma pessoa que me marcou de maneira muito significativa na minha formação enquanto professor de matemática, enquanto ser humano. E bom, agora estou vendo aqui a foto do Denilson. É muito importante para mim uh, perceber isso. Temos o Eduardo aqui também na matemática e tudo, mas o Denilson de uma outra graduação, e são pessoas que vão te marcando. Isso para mim é sempre um motivo de muita alegria, de muita satisfação em estar perto dessas pessoas, essas pessoas que te causam impactos, que te fazem sorrir, que te fazem pensar melhor e me fazem, ao menos, ser uma pessoa melhor. Então, hoje nós vamos tratar sobre, eu vou evidentemente, a começar a provocação. Eu sempre faço com o Anderson, entre educação matemática e educação financeira, ou matemática financeira e educação financeira. E hoje vai ser o tópico principal, a abordagem do Anderson. Ao final, eu vou rapidamente mencionar algumas correntes contemporâneas do ensino da matemática, em especial a parte de modelagem, que vai ter uma conexão muito veemente com a fala do Anderson, a parte de pensamento matemático avançado, ou também investigação matemática, mas só para contextualizar aquilo que nós já fizemos durante as semanas. Lembrando que nós começamos com extra mais de filosofia, filosofia da matemática, fizemos uma conversa maior sobre a questão das mulheres nas ciências, com a Mariá, a pedidos, e também a pedidos uma questão com o Museu Nacional. Depois tratamos da parte do ensino de química, o ensino de química dentro de outras perspectivas, perspectivas mais da parte de uma reflexão docente. E hoje também uma reflexão docente com o Anderson, falando sobre essa parte de educação financeira. Então, sem mais delongas, Anderson, eu, infelizmente, para apresentar amigos, eu tenho muita dificuldade, mas eu sei que ele é formado em matemática, sei que ele tem um mestrado em matemática, sei que tem uma, acredito, especialização, me corrija, Anderson, na parte de educação financeira, e sei que tem anos de experiência. Eu acho que uma das questões que me marcam muito no Anderson, eu já disse isso nesse grupo, é que quando eu penso em um professor de matemática, eu penso no Anderson. Acho que talvez esse seja, do ponto de vista profissional, um dos maiores elogios que eu posso fazer ao Anderson, mas também uma das grandes realidades que eu tive, já testemunhei e já fiz isso, inclusive na UERJ. Então, Anderson, muito obrigado e a fala é sua. Agradeço demais a sua fala, Jean. Mas todo mundo sabe que você é meu amigo, tá? Então não vale, não. Pessoal, boa noite a todos aí. É uma grande alegria partilhar um pouquinho a minha experiência profissional bem atual e pequena na área de educação financeira. Né? Apesar de já estar em sala de aula há 18 anos, a primeira aula que eu dei na minha vida eu tinha 17, por incrível que pareça. Estava como monitor de uma escola até que o professor do pré-vestibular faltou. E aí chamaram o monitor que lá estava para entrar na sala de aula. Quando eu entrei, tinham 60 alunos. E aí foi a minha primeira experiência. E aí esse professor que faltou, ele não voltou. Ele faltou e não voltou mais. Ele teve problemas de saúde graves, que fez com que ele não voltasse mais no ano letivo. E a escola da época, por incrível que pareça, confiou muito em mim e deixou um jovem de 17 anos de primeiro período de licenciatura em matemática da UFRJ assumir uma turma de pré-vestibular. E aí foi a minha primeira experiência, né? Então já a minha fala aqui, ela é muito voltada principalmente para os licenciandos que aqui estão, né? De modo algum vou desmerecer os demais presentes, mas eu queria muito assim que o foco da minha fala fosse os licenciandos, porque toda a minha fala vai ser pautada num relato de experiência, tá? Então quero falar um pouquinho da minha vivência como professor e docente de matemática. Depois eu quero falar um pouquinho do contexto da educação financeira e da matemática financeira no Brasil, né? E por fim, eu quero apresentar para vocês aqui, vou aqui levantar a tela, o trabalho que eu tenho desenvolvido em uma das escolas que eu trabalho, né, com a disciplina educação financeira, que é algo muito
contemporâneo, né? As escolas elas têm começado a se movimentar nesse aspecto, e no ano que vem, essa disciplina que hoje eu atuo em somente uma das escolas, eu vou atuar nas 3 escolas que trabalho. Então, as 3 escolas perceberam a importância desse conteúdo, né? E vão fazer com que se torne parte da grade curricular do ensino médio. Então, como o Jean bem disse, né, eu sou licenciado em matemática pela UFRJ. Eu queria também agradecer imensamente a presença aqui da Juliana Oliveira. A Juliana Oliveira, que está aqui, ela é professora de uma das escolas em que eu trabalho, foi monitora dessa escola em que eu trabalho, hoje se tornou uma grande amiga e também fez licenciatura na UFRJ. Agradecer a Juliana pela presença. E eu fiz licenciatura na UFRJ e eu lembro muito da fala, não sei se vocês lembram da fala da Monique na semana passada, que ela disse que, para ela, os jovens são uma missão, né? Em um momento, ela especificou que a educação e os jovens são uma missão. Então, eu também escolhi a docência desta forma, né? A matemática, ela é importante para mim, claro que ela é importante para mim, mas a formação humana, a formação integral dos jovens é o que realmente me cativa. E por meio da educação financeira, por meio da relação contínua com os estudantes, eu percebo que a matemática é um grande caminho para a formação integral de todos eles, né? E a primeira experiência que eu tive com a educação financeira foi uma experiência meio frustrada. Eu, ao longo da minha licenciatura, não tive a disciplina na grade matemática financeira. Não sei se existe essa disciplina atualmente na UFRJ, mas não existia nem na grade matemática financeira, e muito menos educação financeira. E daqui a pouco eu vou diferenciar esses 2 itens para todos nós. Eu lembro que matemática financeira é uma disciplina que ainda não existe. A Juliana acabou de sair do curso, está fazendo mestrado lá e disse que não existe. E a matemática financeira é uma disciplina da estatística. O curso de estatística oferecia a disciplina matemática financeira, mas os futuros professores de matemática financeira não tinham essa disciplina na grade do seu curso. E aí eu fui buscar a disciplina letiva lá na estatística. Fui lá na estatística, me inscrevi e tive uma péssima experiência. Uma péssima experiência. Por quê? Porque a matemática financeira que foi apresentada, ela foi completamente descontextualizada, inclusive do curso no qual estava. Era como se a matemática financeira fosse um ente isolado do universo, né? Eu aprendi a fazer muitos cálculos. Hoje, nenhum desses cálculos eu faço, porque a HP faz tudo para mim, né? E não aprendi a contextualizar a matemática financeira em absolutamente nenhum universo, nem o estatístico. Então, eu tive um sentimento de que, entre aspas, perdi tempo, porque a minha expectativa com relação ao curso era outra. Enfim, o tempo passou, eu fui indo para outras áreas do conhecimento, porque muitas vezes nós não escolhemos aquilo que vamos seguir, né? Muitas vezes é a vida que escolhe para nós o nosso direcionar. E aí eu fui estudar, fui pesquisar lá no Projeto Fundão Educação Algébrica, com a professora Lúcia Tinoco. Gostei muito do trabalho lá desenvolvido. Depois me aproximei mais de educação combinatória, né, de grafos, com a professora Márcia Serioli. Fui, inclusive, monitor dela na graduação, também na especialização. Mas ainda, por mais que eu gostasse muito, eu não me sentia ainda pleno e completo ali, né? Então, é uma coisa muito interessante, né? A docência, eu falo muito sobre isso com o Jean. A docência, ela dentro dela, um caminho diverso. Nós podemos nos encontrar de diversas maneiras dentro da educação e dentro da educação matemática. Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com o ensino médio. Não tenho apreço, não tenho desejo, por exemplo, de trabalhar com o ensino superior. Não tenho esse desejo, essa propensão, essa meta de vida. Eu gosto mesmo do ensino básico, eu gosto de lidar com a juventude. Olá, Regina, seja bem-vinda, eu gosto de ver você aqui.
eu gosto de estar com jovens, ali eu me sinto realmente pleno como professor. E até hoje resisto muito, e aí eu peço para que vocês intercedam por mim nesse aspecto, resisto muito ao doutorado, porque o ambiente acadêmico não é algo que me atrai muito. Eu gosto de pesquisar, mas as minhas experiências com o ambiente acadêmico são um pouco frustrantes. E aí eu gosto de lidar com a minha sala de aula é o meu laboratório, entende? Os meus jovens são as minhas cobaias. E aí eu partilho um pouco das minhas experiências, obviamente, ouvindo experiências de outras pessoas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte: como surgiu a educação financeira na minha vida? Ela surgiu na pandemia, né? Apesar de eu ser uma pessoa muito controlada financeiramente, ser ordenada financeiramente, na pandemia eu tive experiência e contato com muitos amigos que passaram por problemas graves financeiros. E eu percebi que mesmo esses meus amigos matemáticos, mestres, doutores, inteligentíssimos, né, que dominavam muito a própria área, não sabiam lidar com as suas próprias finanças. Eu fui entendendo claramente que a educação financeira e o conhecimento de matemática financeira são complementares, mas não significa necessariamente que quem sabe matemática financeira é educado financeiramente. São coisas completamente diferentes. E quando eu tive esse contato, primeiro, com esses amigos, com esses professores, até familiares que estiveram passando por problemas graves, eu fui buscar estudar mais com profundidade para buscar ajudá-los. E aí, primeiro eu busquei de maneira informal e em seguida busquei o MBA em finanças na PUC. Então, durante a pandemia, até para não surtar também, eu busquei uma válvula de escape. Qual foi a minha válvula de escape? Fazer um MBA na PUC em finanças e investimentos. E ali eu, de fato, me encontrei. Então, eu acredito verdadeiramente que eu hoje estou atuando na área da educação matemática, que eu pretendo perseverar na sua pesquisa, na sua divulgação, no ensino, ao longo de toda a minha vida. Porque realmente estou ali, né? Cheguei. Boa noite, Irla, perdão. Boa noite. Então, essa é a primeira fala que eu gostaria de deixar muito claro, assim, principalmente para os licenciandos. Licenciandos, vocês terão muitas oportunidades, vocês terão muitas vias de conhecimento, mas busque encontrar o seu lugar na matemática, busque encontrar o seu lugar na educação matemática, busque encontrar o seu lugar na docência, né? Busque encontrar, inclusive, o seu lugar na escola básica, se você é voltado para o ensino fundamental, para o ensino médio, se você gosta de trabalhar com pré-vestibular, se você gosta de trabalhar com educação de jovens e adultos. Então, tudo isso é muito importante. E a educação financeira, ela perpassa tudo isso, né? Porque a educação financeira, ela não só é necessária, mas ela deveria ser implementada no cotidiano da vida de qualquer cidadão desde a infância. Meu filho tem 7 anos e, de maneira indireta, eu ensino para ele sobre finanças e sob uma perspectiva muito diferente da que muitas vezes se apresenta por aí, né? Ok. Levando em consideração tudo que já foi dito, eu queria colocar algo muito importante aqui. Como pensar em educação financeira num país de imensa desigualdade social? Né? Então, a primeira coisa que eu considero muito importante é que a educação financeira não é um ente matemático. É um ente, né, social, psicológico e matemático. Quando a gente vai estudar educação financeira, a gente entende que a gente precisa conhecer a sociedade, a gente precisa conhecer filosofia, precisa conhecer sociologia, precisa conhecer a psicologia comportamental, porque a maneira como nós lidamos com as nossas finanças, elas muitas vezes, ou na maioria das vezes, são pautadas não por racionalidade, mas por comportamentos enviesados. Por mais que nós tenhamos conhecimento técnico,
por mais que nós tenhamos consciência que uma determinada ação não é adequada financeiramente, né, muitas vezes agimos contrária à racionalidade. Isso, inclusive, já foi provado em um Nobel da Economia, que trabalhou com psicologia econômica, já provou isso, né? Daqui a pouco vou falar um pouquinho mais sobre ele, né? Então, primeiro, todo docente de matemática que vai embarcar na educação financeira, ele precisa conhecer psicologia, ele precisa conhecer filosofia do dinheiro, ele precisa se questionar frequentemente sobre o sentido da existência humana, porque o que nós fazemos com as nossas finanças, as escolhas cotidianas que nós realizamos com o nosso dinheiro, com as nossas posses, refletem o que nós pensamos da existência, o que nós pensamos da vida, né? E aí, toda a aula minha de finanças, todo o primeiro tópico de finanças, de qualquer curso de finanças que eu já tenha apresentado, eu já tive nesse pequeno intervalo de tempo condições de apresentar finanças para crianças, para jovens, para adultos, para mestres, para profissionais, inclusive da área de economia. A primeira pergunta que eu falo é: o que é o dinheiro para você e o que é felicidade para você? Porque enquanto a pessoa não entende, não tem uma verdadeira concepção clara para si mesma do que é o dinheiro para ela e do que é felicidade para ela, toda a educação financeira que eu vou apresentar pode ficar completamente descontextualizada e pode não ter sentido para a vida dela. Vai ser igual a minha experiência que eu tive lá de matemática financeira. Vai ter um conhecimento técnico, a pessoa vai saber investir na bolsa de valores, vai saber o que é uma ETF, vai saber o que é uma criptomoeda, uma reserva de emergência, vai conhecer fundos de renda fixa, fundos de investimento, previdência privada, PGBL, VGBL, vai conhecer tudo isso. Vai ter um domínio técnico fantástico, mas vai continuar sendo uma pessoa ignorante na relação com os próprios bens. Porque ela não compreende, não entende, né, que, isso é muito importante que eu vou dizer, quem não sabe onde quer chegar, nunca encontrará o melhor caminho. Né? E onde nós queremos chegar? Cada um de nós quer chegar num determinado lugar. Então, a educação financeira, ela, em primeiro lugar, precisa entender a diversidade de opções, de desejos, de sentidos de vida que os jovens têm. Então, muitas pessoas educam financeiramente para o progresso financeiro, né? Para o crescimento potencial de bens. E muitas vezes, o objetivo daquela pessoa diverge dessa minha meta, dessa minha apresentação. Então, não vai ter sentido nenhum aquela educação financeira para ela. Nenhum. Né? A educação financeira, o mesmo curso de educação financeira, ele pode e deve ser apresentado para uma pessoa sem recursos nenhum, imerso em inúmeras dívidas, e uma pessoa que já está com uma liberdade financeira extrema, que mesmo que ela faça inúmeras bobagens até o último dia da sua vida, ela morrerá rica. Não é? Porque existem pessoas que, mesmo que tentem ficar pobres, não conseguirão. Jean. Entendeu? Pô, fiquei surpreso, você viu a minha cara. Meu Deus, quem são essas pessoas? Não acreditem, elas existem. Elas existem e estão nas nossas salas de aula, na Zona Sul, Barra e adjacências. E às vezes na rede pública também, tá? Mas tudo bem. Então, eu tive uma experiência, por exemplo, vou começar com uma experiência de um aluno milionário que percebeu que a finança na sua vida, que a finança na sua família, que as posses na sua família foram razão da destruição da sua família. Olha que coisa interessante. Todo mundo busca muitas vezes na finança, no acúmulo de bens, o que é liberdade, a felicidade, a plenitude. E este jovem, com 15 anos de idade, já constata que essa meta estabelecida pela sua família há muito tempo atrás, antes mesmo do seu nascimento, foi a razão da ruína da família que ele constata hoje. Então, para essa diversidade de situações, diversidade de pensamentos e reflexões, que nós apresentamos a educação financeira. E isso não tem nada a ver em saber calcular juros compostos de juros simples.
Isso não tem nada a ver em saber definir o que é PIB, ou definir, identificar o papel ou não da inflação no dia a dia da pessoa. Ela pode ter todo esse conhecimento, isso é importante, eu não estou negligenciando, mas isso ainda não é educar financeiramente, porque educar financeiramente é trazer a pessoa a capacidade de compreender que aquele bem que ela tem é um poder. Todos nós, a partir das posses, finanças que temos poder. E esse poder é o poder que pode transformar, modificar positivamente ou negativamente as nossas vidas, as vidas das pessoas que estão ao nosso redor e o mundo que nós estamos presenciando, que nós estamos vivendo. Então, dinheiro é poder, mas não na perspectiva que é apresentada aí. Não poder no sentido de poder fazer qualquer coisa, de ter liberdade para realizar qualquer ação. Não é isso. É poder, inclusive, de buscando o próprio bem, acabar causando o próprio mal. Então é uma reflexão constante, frequente, que deve ser desenvolvida na sala de aula com os nossos alunos. Então, as minhas aulas, aulas de educação financeira, no programa de educação financeira que eu criei. Por que eu criei? Eu vou explicar por que eu criei. Porque quando eu fui buscando por aí educação financeira, inclusive nos materiais já existentes, tá? Pela CVM, Banco Central, MEC, eu não encontrei, né, e eu acredito que isso tende a mudar com o tempo, eu não encontrei essa perspectiva global. Então, eu olhei para a realidade dos meus alunos, eu olhei para a minha sala de aula, eu olhei para um aluno depressivo, eu olhei para um aluno que o pai tinha falido, eu falei, cara, esse material não tem nada a ver com a realidade desse aluno. Nada a ver. Então, não pude utilizar os materiais vigentes que existem aí. Então, uma perspectiva muito importante, né? Isso é importante, porque eu posso ensinar teorema de Pitágoras para qualquer um. Eu posso ensinar função trigonométrica para qualquer um. Eu posso ensinar geometria analítica para qualquer um, independente da situação na qual aquela pessoa se encontra. Mas educação financeira, não. Eu preciso contextualizar. O grupo que eu tive esse ano é diferente do grupo que eu teria ano que vem. E o planejamento da educação financeira ele é flexível por conta disso, porque, na verdade, ele é um conteúdo que vai sendo construído pelas demandas que os próprios alunos vão trazendo na sala de aula. Então, não dá para eu produzir um material que funcionou esse ano e que vai funcionar ano que vem. Porque qual será a realidade do meu país ano que vem? Política, econômica e social. Quais serão os meus alunos ano que vem? Quais serão as demandas dele no ano que vem? Então, essa é a primeira perspectiva que eu trago aqui, primeira reflexão, primeiro questionamento. É possível construir um material de educação financeira para o país? É possível, porque em breve estará um material produzido, e com certeza as redes de ensino vão fazer isso, né? Porque vão buscar lucro, obviamente, para vender um material único para o país inteiro. E em breve, grupos de professores se unam nessa ideia, né? Então, eu acho importante essa união, eu acho importante ter fundamentos, ter horizonte, ter base, sim, mas não se pautar nelas. Eu preciso olhar para o meu aluno, eu preciso identificar a situação na qual estou presente e ali construir o conteúdo. Só que isso dá trabalho. Isso não dá pouco trabalho, não. Isso dá muito trabalho. E eu preciso ter uma relação e uma liberdade do aluno para expor, inclusive, a sua própria vida. Porque se eu não conhecer ele com profundidade, eu vou construir uma educação financeira baseada no que eu acho quem ele é e não quem ele é de verdade. Então, a importância da relação, da proximidade, do envolvimento, do cotidiano com o aluno para construir todos esses conceitos. Ok? Eu vou apresentar para vocês aqui na tela, para vocês entenderem, uma atividade avaliativa. Leve em consideração o seguinte, a educação financeira foi apresentada por mim nas minhas turmas nas escolas num ambiente pandêmico. Então, tudo é online, tá? Avaliações online e tudo mais. Eu vou apresentar para vocês aqui a primeira avaliação de educação financeira que eu fiz na minha vida, né?
Se você imaginar como é uma avaliação de educação financeira, de matemática financeira, você vai imaginar que conta. Você vai ver que não tem. Parece uma avaliação de história, de psicologia, de qualquer coisa menos matemática. Tem um pouquinho de matemática no final, tá, Jean? Para não deixar você triste. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui a primeira atividade avaliativa. Eu tirei até o slogan da escola aqui. Apresentar uma guia. Alguém me dá um feedback, porque eu não vejo mais vocês. Alguém poderia usar o áudio aí para me dizer se está... Sim, está sendo exibido. Ótimo. Então, o aluno precisa colocar o nome dele, né? A turma. É uma disciplina eletiva, tá? Então, interessante que eu dava aula simultaneamente para alunos de primeira série e de segunda série, tá? O aluno escolhia estar na minha disciplina, isso era muito interessante também. E eu vou dizer uma coisa que legal. Como era online, vocês acreditam que no meio do curso, pais quiseram participar das aulas? Pais quiseram participar. Eu tive 6 pais que fizeram curso de educação financeira. Porque eles foram percebendo a transformação na vida dos filhos, os filhos foram levando esse conhecimento para a família deles, para a casa deles, e os pais queriam entender. Né? Então, 6 pais participaram, e não, eles pediram, tá? Eles se uniram lá e participaram. Inclusive, fizeram avaliações. Então, olha a primeira pergunta que eu faço numa avaliação de educação financeira. Deixa eu tentar ampliar um pouco aqui. Não sei se eu vou conseguir. Aumentou aí? Acho que sim, né? Sim, está legível. Um assunto muito relevante de educação financeira é a relação entre felicidade e dinheiro. Escreva um breve texto que aborde o seu olhar sobre os seguintes questionamentos. O que é felicidade para você? O que é dinheiro para você? Dinheiro traz felicidade? Em que medida a felicidade depende do dinheiro? É possível ser feliz sem dinheiro? É possível ter dinheiro e não ser feliz? Por que eu coloco isso como um carro-chefe e de entrada? Porque é o seguinte, num mundo onde os recursos são limitados, nós sabemos que não haverá recurso para todos, mesmo se eles forem particionados. Então, se nós submetermos e nós condicionarmos a nossa felicidade a posses, todos seremos infelizes. E o que eu quero mostrar para o meu aluno é que as posses que ele tem, que ele terá ou que deixará de ter, não determinam a felicidade dele ou não, o que contraria a lógica acumulativa do mundo contemporâneo. Então, a primeira coisa que eu quero entender é o seguinte, eu vou te ensinar a ter uma reserva de emergência, eu vou te ensinar a investir, eu vou te ensinar a cuidar do seu futuro, mas eu vou te mostrar o seguinte, se não der certo, você não vai estar infeliz por conta disso. Se não der certo, a tua vida não vai deixar de ter sentido por conta disso. Se acontecer algum problema nesse caminho que supere a sua capacidade de ter controle, um desastre, a sua vida não é infeliz por conta disso. Então, se ele não entende isso como primeiro passo, a educação financeira pode fazer com que ele se sinta, na verdade, preocupado, né? Muito sedento de ter um controle da própria vida que ele não terá. Ele vai ter crise de ansiedade, porque ele não sabe do futuro. Ele vai querer achar que os bens dele vão definir controle da vida. Mas mal ele sabe que ele pode ter uma doença amanhã degenerativa que vai fazer com que todas as posses acumuladas ao longo da vida inteira não tenham nenhum valor. Nenhum valor. Então, essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta, isso é uma prova de educação financeira, hein? Ainda é grande o número de pessoas que preferem sacrificar a sua autonomia para aumentar o seu nível de renda. Por que essa pergunta surgiu? Porque teve uma aluna que falou assim para mim na sala de aula. Professor, os meus pais ganham muito dinheiro, mas os meus pais não me veem, os meus pais não me conhecem. Então, eu coloquei essas perguntas para os pais, não foi para os alunos. Olha a pergunta. Ainda é grande o número de pessoas que preferem sacrificar sua autonomia para aumentar o seu nível de renda. Mas há uma tentativa mundial de sair desse círculo vicioso, de um padrão de competição no qual as pessoas trabalham cada vez mais para gerar um nível de renda cada vez maior. E, apesar disso, não se tornam mais felizes. Essa é a realidade.
Nós constatamos isso. Né? Nós constatamos isso. De acordo com o seu olhar sobre o assunto, descreva os benefícios e malefícios de fazer do trabalho e da aquisição de bens e riquezas o objetivo central de nossas vidas. Gente, eu lembro bem que teve uma mãe que foi na escola me agradecer porque ela disse que chorou quando foi responder essa pergunta. Né? Então, a educação ela tem que transformar o entendimento sobre a realidade, o entendimento sobre o que é finança, né? E não buscar acumular. E, infelizmente, vou dizer para vocês aqui, está gravando, mas é verdade. Ok? Mandou o Jean gravar, está gravando. Eu acredito, infelizmente, que a educação financeira no país ela vai ser pautada por essa linha da busca de acumulação, da busca de entendimento sobre o dinheiro, de modo que possa estar associado à felicidade e não conquistas está associado à infelicidade. Mais uma pergunta. Eu fiz uma pergunta, como é que surgiu essa terceira pergunta? Eu fiz uma pergunta para os alunos que foi a seguinte. Se todos os seus familiares perdessem o emprego hoje, quantos dias, quantos meses vocês conseguiriam manter o custo de vida? Foi a pergunta que eu fiz para eles. Os alunos jovens não sabiam responder. Por quê? Porque eles não dialogavam nas suas casas com as suas famílias sobre as finanças. E por isso, muitas vezes, não dão valor. Porque ele não sabe o custo do colégio que ele atua, que ele estuda. Ele não sabe o custo do aluguel, do condomínio, da luz. Ele não sabe nada. Ele só vive. Ele só recebe dinheiro e vai adquirindo. Ele só vai cobrando bens, cobrando da família e não tem a menor ideia da situação financeira dos seus pais. Não tem a menor ideia. Então, essa pergunta foi o objetivo de esfera seguinte, ó. Ninguém consegue responder essa pergunta se não dialogar em casa. Então, uma outra questão importante. Não existe educação financeira individual. A educação financeira sempre é individual, coletiva, familiar, nacional. Se nós não educarmos o nosso país para uma educação financeira, o nosso país não vai crescer. Eu falo para além de PIB. Né? Nós não vamos desenvolver novas tecnologias, nós não vamos potencializar o nosso poder de investimento na nação, porque nós vamos pegar as potencialidades que nós temos e nós vamos descartar, porque não damos valor a ela. Pergunta. Conhecer a situação financeira da sua casa torna o jovem mais consciente e mais empático com as necessidades dos seus familiares. Dialogue com a sua família sobre a atual situação financeira do seu lar. Em seguida, marque a opção que melhor representa o status financeiro familiar. Aí eu coloquei uma observação, porque isso aqui é muito sigiloso, né? Garante o sigilo de todas as suas respostas nesse questionário. Mesmo assim, caso não se sinta confortável em responder a pergunta, não se preocupe. Tá? E aí, como é que está a família? Juntando dinheiro para pagar uma dívida? Com dívidas sem saber como pagar? Guardando dinheiro para comprar algo que quer muito? Vivendo e gastando sem muito planejamento? Fazendo uma poupança para o futuro? Preocupado porque o dinheiro não sobra? E olha que interessante, os alunos, quando foram procurar seus familiares, eles foram percebendo o seguinte: a mãe tinha um objetivo para ela sobre as finanças, um olhar para ela sobre as finanças. O pai tinha um outro olhar sobre as finanças. A avó tinha um outro olhar sobre as finanças. Ou seja, uma casa desconfigurada, que não tinha uma meta única, que não buscava dialogar, que cada um pensava e tinha um valor próprio para o dinheiro. E quantos conflitos existem no ambiente familiar por conta disso, né, que podem ser evitados pelo simples diálogo? Né? Agora eu quero... A avaliação é um pouco extensa, então não vou me demorar muito aqui. Aqui fala de tipos de empréstimo, tá? Crédito pessoal, crédito consignado, crédito rotativo e cheque especial. Achei muito importante falar sobre isso, porque todas as questões foram colocadas na avaliação baseada numa realidade que foi apresentada na aula, tá bom? Isso aqui foi porque um aluno soube que o pai estava com cheque especial,
Eu falei para ele, olha, é muito simples, troque uma dívida alta por uma dívida simples, uma dívida menor. Então o pai foi lá, trocou a dívida do cheque especial por uma dívida de consignado, reduziu em 40% a dívida que ele tinha, né? Aqui já envolve um pouquinho de matemática, né? Porque tem que ter. E aqui eu queria muito apresentar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui para mim foi a parte da avaliação mais impactante, que teve as melhores respostas. Eu infelizmente não posso mostrar as respostas para vocês por uma questão de completo sigilo. Leia e analise a frase. Você concorda com a sua afirmação? De que forma podemos enxergar a riqueza e a pobreza para além do acúmulo de bens? A frase é: se você ganha bem, tem dinheiro, mas não tem tempo para a sua família, para o lazer e para as coisas que você gosta, então você continua sendo pobre. Isso muda completamente o olhar que o jovem tem sobre a aquisição de bens, sobre a relação com o dinheiro, né? Aí depois, na sala de aula, eu perguntei, pessoal, quem aqui acha que a família é pobre, baseada nessa fala? A maioria dos alunos de classe média alta, moradores de Ipanema, levantaram a mão. Levantaram a mão. Porque se sentiam pobres, pobres de carinho, pobres de atenção, pobres de diálogo, pobres de convivência. Deixa eu interromper aqui para voltar, né? Então, assim começa o planejamento da educação financeira. Em seguida, vai para o aspecto de investimentos. Então, nós temos aqui uma segunda disciplina de mercado financeiro e investimentos. E aí eu inscrevi os alunos na Olimpíada Brasileira de Investimentos, a OBA Invest, a primeira Olimpíada que foi produzida nesse ano, por um professor do Cefet, um grande amigo meu, né? Escrevi os alunos na OBA Invest e também na terceira Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, que ela é produzida pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Então foi interessante. E também escrevi os alunos no torneio da XP, que foi um torneio de educação financeira pelo WhatsApp. Vocês acreditam? Foi um torneio de educação financeira pelo WhatsApp. Os alunos podiam responder todos os dias mensagens que um robô mandava para eles e eles mandavam lá as respostas pelo WhatsApp. Quem é que não tem WhatsApp? Até quem não tem crédito tem WhatsApp, porque o WhatsApp é de graça para quem não tem crédito, não é? Então você consegue popularizar a educação financeira. Não dá nem para não dizer assim, não tenho crédito, não dá para dizer isso. Porque as operadoras dão WhatsApp de graça, mesmo para quem não tem crédito. Não sei se vocês sabem disso. Pelo menos não. Então, olha que coisa interessante. Os alunos se envolveram, participaram, e nós tivemos medalhistas de ouro, de prata e de bronze na escola, né? Agora eu quero apresentar para vocês, e disse que eu não vou demorar, e de fato não vou. Quero apresentar para vocês brevemente o conteúdo que eu apresentei em investimentos. Não vou adentrar aqui muito nessa pauta, porque eu quero finalizar sobre também consumo consciente e finanças sustentáveis. Aqui está o meu Classroom de mercado financeiro e investimentos, tá? Aqui está o resumo das aulas. Eu fui dando as aulas, os alunos depois recebiam um resumo com alguns vídeos. Então, nós estudamos introdução à reserva de emergência, renda fixa, fundos imobiliários, fundos de investimento, ETFs, fundos de previdência, montando uma carteira de investimentos. E o mais legal, olha que legal, tem várias disciplinas eletivas na escola, né? Uma delas fala sobre caridade no sentido evangélico. É uma escola católica e foi apresentada essa disciplina, caridade. O que é caridade no sentido evangélico? E muitos alunos se inscreveram. E em parceria com a professora de ensino religioso, também de sociologia, nós montamos uma carteira de investimentos ao longo do ano letivo, que toda a rentabilidade dela foi convertida, né, na aquisição de mantimentos para pobres. Então, na última aula da terceira série do ensino médio, apesar de não estarem participando conosco, nós fomos pelas ruas de Copacabana e Ipanema entregar cestas básicas para moradores de rua, para famílias de rua, fruto das rentabilidades dos investimentos ao longo do ano letivo, né? Então, nós montamos uma carteira de investimentos. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu estou meio perdido aqui. Isso aqui. Calma aí.
Se puder ampliar um pouco a imagem, Anderson, pode ajudar. Ok, beleza. Aqui eu vou tentar ampliar. Então, nós temos aqui 2 vídeos que falam sobre como montar uma carteira de investimentos. E esse aqui é um vídeo, olha que interessante, eu vou mandar para vocês depois, eu prometo, tá? É que realmente não quero perder muito tempo. De um professor de geografia, que eu pedi para que ele gravasse esse vídeo falando o seguinte, ele caiu na mão dele R$200.000. Ele tem R$200.000. Então, de acordo com algumas realidades, alguns objetivos dele, nós temos que ajudá-lo a investir. Como investir? Então, os alunos foram divididos em grupos, cada um montou uma carteira de investimentos, né? E nós acompanhamos essas carteiras de investimentos e vimos qual que gerou mais rentabilidade. Uma coisa interessante é que a gente consegue fazer isso tudo online, tá? Mesmo sem necessariamente ter uma conta. É possível você fazer investimentos na bolsa de maneira fake, né? Como se fala no cotidiano. Aí você percebe se você ganharia dinheiro ou não, tá? E por fim, realmente eu quero depois ouvir muito vocês. Isso aqui é realmente uma partilha, né? Por fim, a terceira parte da apresentação fala na disciplina de consumo consciente e finanças sustentáveis, onde nós falamos, e aí foi o ápice, na minha opinião, porque nós conseguimos trazer para a aula muitos empresários que fazem empreendedorismo social. Então, nós conseguimos trazer para a aula o fundador da XP, o Guilherme Benchimol, né? Trouxemos o fundador de uma ONG chamada Gerando Falcões, não sei se vocês conhecem, é uma ONG que promove assistência social em São Paulo e no mundo inteiro, mas principalmente em São Paulo. Só estou com um problema aqui, enorme aqui. E nós finalizamos as aulas falando sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Porque não adianta nada você crescer. Deixa eu colocar aqui em atividade. Aqui foram os tópicos das aulas, tá? Consumo consciente, capitalismo consciente. Isso aqui, pegada ecológica. Eu estou um pouco rápido, pessoal, mas é porque realmente eu quero ouvi-los. Pegada ecológica. Uma pergunta. Quem já ouviu falar em pegada ecológica? Vocês queria muito. Coloque aí no chat para mim se vocês já ouviram falar nesse conceito de pegada ecológica. Quem já ouviu falar no conceito? Anderson. Oi. Tá me ouvindo bem? Tô sim, Eduardo, pode falar. Eu sou da área ambiental, né? Então, assim, a gente então não vale, ouviu né? muito, né? Durante a formação, né? Eu ia falar que ele é da área ambiental e gosta muito, assim, escala, faz tudo. Eu sabia que essa ele não ia faltar. Muito bom. Pessoal, o que é pegada ecológica? É o seguinte, tem um site chamado Pegada Ecológica, qualquer um consegue acessar, que você vai respondendo várias perguntas sobre o seu consumo no seu cotidiano, né? E no final, você recebe uma resposta dizendo o seguinte: se todos os habitantes do planeta consumissem como você, quantos planetas seriam necessários para dar conta? Né? E você toma um susto. Né? Porque se todo o planeta, se todos os indivíduos, se toda a população mundial consumisse como eu consumo, faça esse teste, depois eu vou mandar tudo isso no nosso grupo. Os alunos descobriram que era necessário 3 planetas, 4 planetas, ou seja, é insustentável manter o consumo da maneira como nós consumimos. E a partir disso, a partir dessa constatação, precisamos fazer uma reflexão. Primeiro eu constato, depois eu reflito. Reflito do que vou fazer. Então, isso é muito importante. Enquanto o aluno não constata, ele não consegue refletir. Enquanto você não consegue fazer com que o aluno caia a ficha, toda e qualquer reflexão será exterior e não interior. Não vai ter sentido para ele. Então, a partir do momento que ele tem essa experiência de ver com os próprios olhos que são necessários 3 planetas para dar conta do consumo dele, ele no mínimo, ele para pensar: opa, se eu continuar consumindo assim, as gerações futuras terão problemas. Ele pode ignorar esse fato, mas ele está consciente disso. Ele está consciente disso. Se ele vai conseguir dormir, eu não sei, né? Mas ele está consciente disso. Ele está consciente que o acúmulo de bens
que o consumo que ele realiza neste momento, que o poder que ele tem financeiro, nesse momento, é destrutivo. Ele é construtivo no curto prazo, mas destrutivo no longo prazo. Né? Então, o que fazer a partir desse momento? Então, isso é fundamental. E, por fim mesmo, eu queria apresentar aqui, isso aqui eu posso, a avaliação da disciplina, onde os alunos foram divididos em apresentar trabalhos sobre diversos desenvolvimentos sustentáveis, várias ODS, erradicação da pobreza. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu posso apresentar porque isso vai sair em breve no site da escola, então não tem problema, já tem autorização dos pais. A Manuela Maria falou sobre erradicação da pobreza, o Antônio Carlos falou sobre fome zero e agricultura sustentável, a Maria Laura Laurindo, que é uma aluna bolsista, que mora numa comunidade na Zona Sul, mas que estuda nesse colégio aí, falou sobre educação de qualidade, é o trabalho dela que eu quero mostrar para vocês. O Matheus Goulart, sobre água potável e saneamento. Né? O Bruno falou sobre energia limpa. A Esther Brasil sobre trabalho decente e crescimento econômico. O Gabriel sobre indústria, inovação e infraestrutura. A Maria Júlia Mello é uma aluna que não era para fazer a minha disciplina, mas ela já tinha perdido a vaga, mas quis fazer, porque quis fazer, mesmo sem ter obrigatoriedade nenhuma, quis falar sobre o tema redução das desigualdades, uma menina que tem essa pauta. A Gabriela Adri falou sobre cidades e comunidades sustentáveis. A Isabela Pinheiro falou sobre consumo e produções responsáveis. O Renato falou sobre ação contra a mudança global do clima. E a Juliana Carvalho sobre as parcerias que nós precisamos para implementar todos esses desenvolvimentos. Agora eu quero mostrar para vocês, brevemente, desculpe, pessoal, a minha correria, tá? É porque eu realmente quero ouvir muito vocês. Não quero alongar no tempo. Eu quero apresentar para vocês o trabalho da Maria Laura Laurindo, que é a menina bolsista que vê nessa escola uma grande oportunidade para mudar a própria vida. Né? Tem pais semi-analfabetos e... Vocês conseguem ver? Tá abrindo aí? Tá muito lento. Ainda né? não. Um momentinho. Foi? Para mim, não. Não sei se o grupo foi. Agora foi. Ele não estava compartilhando a guia. Isso aqui é o trabalho da Maria Laura Laurindo, pessoal. Ela falou sobre educação de qualidade, né? Para ela, um grande valor. Então, ela falou do objetivo do quarto ODS, né? Que é garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade, equitativa e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Foi muito emocionante a fala dela, porque ela falou dela, né? Falou de si, falou qual era a importância da educação, e ela traz essa imagem aqui. Eu tenho dificuldade em lidar com essa tecnologia aqui. Então, ela traz para a gente a seguinte frase: a educação combate a violência. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem a imagem aqui atrás de um viaduto, que está escrito lá, está pichado lá, né? Muito tiro, pouca aula. Pouca aula, mais bandido. Né? Essa menina que quantas e quantas vezes precisou faltar aula porque não tinha condições de sair de casa. Né? Então, ela mostrou aqui que é uma relação inversa entre o crime e o ensino, que quanto maiores as taxas de escolarização, menores são os registros de violência. Apresentou um trabalho do TCE do Rio Grande do Sul, né? Dizendo que a cada 1% a mais de jovens entre 15 e 17 anos fora da escola, a taxa de homicídio numa determinada localidade aumenta em 2%. Falou da Malala, né? Estou aqui para falar do direito de cada criança à educação e quero que a educação para os filhos e filhas de todos os extremistas, especialmente para os filhos e filhas dos talibãs. Acho que todos vocês conhecem a história da Malala. A educação está relacionada com o padrão de vida de uma pessoa. Ela fez essa correlação. Ela apresentou dados além desse slide.
trouxe essa frase magnífica do Paulo Freire, né? Não entendia nada por causa da minha fome. Eu não era burro. Não foi falta de interesse. Minha condição social não me permitia ter educação. A experiência me mostrou mais uma vez a relação entre a classe social e o conhecimento. Essa menina que é ajudada, inclusive na alimentação na própria escola, porque não tem recursos nem para isso, né? Falou das metas da ODS e colocou essa foto aqui que eu... Gente, eu queria tanto apresentar isso aqui melhor, mas não dá. Enfim, ela pegou lá no meu Instagram várias fotos que eu tenho com alguns alunos. Essa menina aqui é Maria Laura Laurindo, tá? Na parte esquerda aqui, isso aqui é festa junina da escola, tá bom? Eu não sou adepto do sertanejo. Essa menina aqui é muito adepta de artes, então ela fez a aula de educação financeira e disse para mim que o maior bem que ela teria era o desenvolvimento das artes. Então ela produz vários quadros e coloca os quadros para vender, para ajudar alunos bolsistas da escola. Então uma forma de ela colaborar com os alunos bolsistas da turma e de outras turmas, né? Ela faz quadros, me deu um de presente. Está preso lá na sala, não sei mostrar para vocês. E agora ela coloca para vender com autorização da escola, na própria escola, e a arrecadação ajuda a alimentação dos alunos que precisam. Essa aqui é uma aluna que foi para Portugal, mesmo indo para Portugal, quis manter vínculo com a escola, então está participando desse tempo à distância. Esses aqui são alunos que eu encontrei na rua, né? na aula que a gente foi entregar os alimentos, né? Para as pessoas moradoras de rua. Essa aqui é foto também da festa junina. Enfim, é isso. Então, o objetivo desse breve relato foi mostrar para vocês, agora o Jean acho que entende, que a educação financeira vai para muito mais do que o ensino de matemática, e nós temos oportunidades magnânimas de fazer da educação uma experiência sobrenatural até, de envolvimento dos nossos alunos com todas as realidades temporais que nos rodeiam. É isso. Espero ter colaborado aí de alguma forma, apresentando um breve relato aí da minha experiência, minha breve experiência em educação financeira em sala de aula.